Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, depois do show aí do flamenguista, né, que realizou o sonho de pedalar do Acre ao Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no segundo bloco para conversarmos com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, a doutora Rosana Magalhães. Mas antes, eu quero que você saiba que o AraSuper continua preocupado em oferecer a você e sua família algumas vantagens: qualidade, pontualidade, praticidade, para a sua vida ficar muito mais moderna. Veja o BT. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper, sempre ao seu lado. E agora na palma da sua mão. Muito bem, aproveito a oportunidade para mandar um boa tarde especial ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Djalma, que é também membro do Tribunal de Justiça, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Certamente está na nossa sintonia, como sempre faz quando está aqui em Rio Branco, né, quando está em casa, porque o tribunal, evidentemente, que os dois, né, dão a ele muitas atribuições, muitos trabalhos. Bom, a doutora Rosana Magalhães é a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, esteve hoje na Rádio Aldeia FM. Eu gostei da entrevista e fiz questão de convidá-la para vir até aqui. E de imediato, a Dani Carlos, que está aqui conosco também, seja bem-vinda, confirmou a entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Já sabe que o prazer Obrigado pela atenção. É todo nosso. Na verdade, estou representando aqui o desembargador, o tribunal, e é sempre um prazer estar aqui. Seu pedido, seu chamado é uma ordem para a gente. Ah, que bom. Doutora, evidentemente que são vários órgãos envolvidos, né, na questão das eleições, né? Mas o tribunal é, digamos assim, é o grande comandante, né, dessa nave, né? Como vão esses preparativos? Eu vi a senhora falando que já visitou algumas sessões eleitorais, alguns zonas eleitorais, espalhadas aqui nos municípios mais próximos. No segundo momento, os mais distantes. Quais a senhora já visitou? Nós estamos agora numa fase de tratativas com as polícias, com a Secretaria de Segurança, com o Ministério Público, voltado a garantir a segurança das eleições. As demandas da Justiça Eleitoral são passadas para os comandos da polícia e a polícia vai nos oferecer um plano tático, né, para isso. Nós fomos já na 8ª zona, vou falar em números porque o pessoal conhece mais ali na região de Senador Guiomar, né, que cedia Plástico de Castro e a Crelândia, tenho dificuldade de dizer esse nome. Aí fomos em Chapuri, que também é a zona de Capixaba, fomos em Brasileia, que compreende Assis Brasil e Epitaciolândia, e fomos em Sena Madureira, que compreende também a circunscrição de Santa Rosa e Manoel Urbano. Estamos previstos agora, domingo, a equipe, junto com a presidência, nós vamos visitar Cruzeiro do Sul, que tem Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, e Tarauacá, que tem Jordão, e Feijó. Aí a gente fecha o estado e após isso, vamos consolidar todas as informações para gerar o nosso plano de segurança das eleições. O telespectador deve estar a se perguntar, a se questionar das duas. Uma, a doutora Rosana conhece muito do que está fazendo, então decora muito bem. Porque a senhora foi de região por região e não errou nenhum município. Não dá. Um dia desse eu me arrisquei a fazer isso, eu esqueci um município. Não dá, porque aí o Márcio Nunes me cobrou, está faltando um. Era Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, A gente Mas eu fui, sabe o quê? Trabalha direto. Eu fui por região. Tem uns que vão pela ordem alfabética, é mais arriscado ainda. Sim. Se você for por região, fica mais fácil. Eu usava também outra forma. Eu ia pelos
os 7 primeiros, depois dos 5 Cada um monta a sua e depois estratégia. dos 10 novos. Os 10 novos municípios. Então é mais fácil assim. Se você me perguntar... Mas a senhora foi por todos os região, é mais municípios- difícil aí. Se for me perguntar os municípios em ordem alfabética, eu não vou saber dizer, e aleatoriamente talvez eu esqueça de algum. Aí a senhora Mas vai é pelas regiões. impossível por zona. Por zona porque eleitoral. todo o nosso planejamento, nossa preparação, toda nossa logística, nosso suporte é por zona eleitoral. Nós temos 9 zonas e a gente sabe exatamente. Eu não falei ainda que Rio Branco é dividido em 2 zonas. Sim. Primeira zona compreende Olha. Rio Branco e Porto Acre. Não era assim, né, antes? E a 9ª zona eram 3 zonas. Ah. E a 9ª zona é Bujari e Rio Branco, também parte de Rio Branco. Então, a gente sabe até os bairros, por exemplo, isso aqui fica na primeira zona, isso aqui é na 9ª zona. É o nosso cotidiano, a nossa vida. São, não vou nem dizer quantos anos, mas Sim. são muitos anos trabalhando com isso, não dá para esquecer. Evidente, eu não entendi. Por que dividiram Rio Branco em 2 zonas? É o seguinte, existe uma regra do Tribunal Superior Eleitoral que diz que as zonas eleitorais, que a Tem limites. cidade tem limites de eleitores, entendi. inclusive. É Então, por tem isso. que ser 100 mil eleitores para ser dividido em mais zonas. Então, no caso de Rio Branco, né, Sim. que ultrapassa isso, tem 268, Isso, alguma isso. coisa assim, mil eleitores. Então, quando completar 300 mil eleitores, a gente já pode criar de novo a Terceira. 10ª zona, que é a 10ª zona que existia, era a primeira, 9ª e 10ª. Aí, por que primeira, 9ª e 10ª? Porque a 9ª e a 10ª foi criada depois que cresceu o município. na Tinha as sequência. 8 zonas. Então nós teremos 3 zonas aqui, então, poderíamos ter. Já tivemos e agora, no futuro, quem sabe, criar novamente a 10ª zona. legal. Melhor de administrar. O diretor, evidentemente que enquanto a senhora está se preocupando em planejar, então, todo esse trabalho para que não haja nenhuma falha, do outro lado tem gente planejando também em praticar crime eleitoral. Inclusive, compra de voto e tal e tudo mais. E praticando fake news. Ou planejando as fake news. O que fazer para evitar esses 2 grandes males? Pergunta excelente. A nossa tática é a educação. Educação política, educação no sentido de informar a legislação, né, ao eleitor, para que ele não ceda a nenhum tipo de provocação, né? Então, assim, é também a educação. O eleitor tem que ter o conhecimento sobre o que significa o voto dele, né? Tem eleitor que vai às urnas e não sabe o que faz o candidato que ele está elegendo. Não sabe que a sua vida cotidiana dos seus filhos, a escola do filho, a saúde do filho, está totalmente ligada àquele voto dele. Pergunte em quem eles votaram, que a maioria... Não lembra. Não vai lembrar. Não vai lembrar. Não lembra, confunde. Eu votei X para presidente, nem era. Eu votei para governador e não era deputado, então era prefeito. Confundem muito. Então, isso é educação, educação que falta na escola mesmo, entendeu? Aquela educação moral e cívica, aquele OSPB que tinha antigamente, que agora não me parece Organização que... Social e Política do Brasil. Isso, Não estão ligando mais nem para a EMC, da Educação Moral e Cívica, né, doutora? Então é isso, educação, a gente está agindo preventivamente, está fazendo palestras, lançamos aí a cartilha Pode, Não Pode. Nós sempre falamos, né, como hoje pela manhã, falamos na entrevista, sobre onde estão as normas, que as pessoas precisam ler o Código Eleitoral para entender. E quem não tem esse tempo de ler o Código Eleitoral, que se cerque de uma boa assessoria jurídica. Né? Os partidos políticos devem ter suas assessorias jurídicas, né? E para isso a gente está, inclusive, no dia 1º de agosto, preparando uma palestra para os partidos políticos, para... Que dia? 1º de agosto. 1º de agosto. A imprensa será convidada também. Os advogados... Lá mesmo no tribunal, não? Lá no tribunal, de forma que a gente possa passar informações sobre o que pode, o que não pode e sobre, por exemplo não, vamos falar também sobre a segurança do processo eletrônico de votação, sobre os momentos de auditoria, sobre a transparência das eleições, sobre a forma de auditar as eleições, para a gente já preparar as pessoas para enfrentar a fake news, no sentido de quando a informação chegar, a desinformação chegar, a pessoa já tem conhecimento suficiente para identificar que aquilo é verdade ou não é verdade. Gostei, inclusive, da sua atitude, a atitude do doutor Djalma, de convocar, não.
mas convidar, conclamar, pedir auxílio das polícias civil, militar, federal, quarto bis, Exército Brasileiro, enfim. Quanto mais gente, quanto mais instituições sérias, transparentes nesse processo, melhor ainda. Sim, é uma rede de fortalecimento, né, institucional e, ao mesmo tempo, de segurança das eleições. Eu falei muito... Isso. Sim. Eu falei convocar, mas o tribunal também tem poder para convocar, né? Sim, convocar, sim. É uma convocação respeitosa, né? Sim. E atendida de imediato. Está previsto isso no Código Eleitoral, na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Sim. Mas, assim, não precisa nem se esforçar muito que as polícias federal, polícia militar, polícia rodoviária, bombeiros, a gente tem todo o apoio assim nas reuniões, a presença de todos engajados nesse projeto de ter uma eleição com paz, tolerância, né? E a nossa parte a gente está fazendo, o eleitor tem que fazer a parte dele e os partidos, os candidatos também. Há um desafio muito grande aí a ser enfrentado, não só pela Justiça Eleitoral, principalmente pela Justiça Eleitoral, mas por nós cidadãos comuns, os meios de comunicação, os partidos políticos, enfim, os candidatos também, chama-se abstenção. Ela vem aumentando a cada ano, acho que ela aumenta... acho que mediante a falta de esperança, de confiança do eleitorado nas nossas autoridades. E agora, esse ano, ela tem um tempero a mais, né, doutora? Tem. Com essa história da antecipação do final da votação. Ou seja, certamente, com todo o trabalho dos senhores, nosso aqui, da sociedade de modo geral, mas muita gente ainda vai chegar 3h10 da tarde de domingo da eleição, pensando que vai poder votar. E não vai votar mais. A abstenção, e aí é importante explicar aí para todo mundo que está assistindo, a abstenção é aquele percentual de eleitores que não votou, seja por qualquer motivo, ou porque ele resolveu não ir votar, ou ele está doente, não pôde votar, ou ele está fora do seu domicílio eleitoral, ou ele simplesmente... Ignorou. Não, ele chegou atrasado, ele não desconhecia, né? E por algum motivo ele não pôde votar. Nesse caso, o desafio aumenta, né, doutora? Desafio aumenta no caso do horário, porque aquela pessoa que quer votar, que está preparada para votar e está apta a votar, ela chegar no horário posterior ao encerramento, isso é ruim para a Justiça Eleitoral, que trabalhou tanto para que Imagina, a Justiça Eleitoral gasta X para fazer uma eleição. Se digamos assim, se o eleitorado é menor, quando a gente vai dividir, e na matemática é o seguinte, quando o numerador é pequeno, o resultado é maior. Então, se a gente tem um valor gasto da eleição dividido por uma quantidade de eleitores normal, o resultado vai ser um valor alto, que é o valor do custo do voto. Se a gente tem um eleitorado maior embaixo, no numerador, o valor total vai ser menor, ou seja, o custo do voto é menor. Isso é uma interpretação matemática e social. É por isso que vocês trabalham justamente para combater a abstenção. Para fazer com que o maior número de gente... de pessoas votem. A representatividade, nós estamos numa voto, eleição majoritária, o voto, proporcional. Ao mesmo tempo que é um direito nosso, é um dever também. É um dever, isso é perfeito. Porque algumas pessoas, eu fui uma vez questionada numa entrevista ao vivo, um eleitor perguntou por meio do entrevistador que democracia era essa que obriga as pessoas a votarem. É que democracia ela é feita de direitos e deveres, né? Então, assim, só consegue existir se tiver limitações, né? Se tiver também a organização. Sim, o voto é obrigatório, só que, ao mesmo tempo, as pessoas não são obrigadas a votar. Só que aí tem a presença dela, por isso que existe a possibilidade, né? A pessoa votar em branco. E votar nulo também. Lembrando que quando a pessoa anula o seu voto, ela não anula o voto. Eu, particularmente, tenho uma frase que eu carrego comigo. Quem anula o voto está se anulando. Ela não está anulando o candidato, ela está dizendo, escolham por mim. Né? Então, ela se anula no processo. Então, anular voto não anula eleição. Né, deixar bem claro isso, que tem muita gente que acha que se 50% mais um anular o voto, não tem eleição. Isso não existe, né? Então, assim, é muito esclarecer que vote.
A campanha é vote. A única entidade no momento que pode pedir voto é a Justiça Eleitoral, mas é vote apenas. Vote, ponto. Escolha seu candidato e vote. Não perca a oportunidade de fazer história, né, de participar desse processo que foi tão difícil conseguir, a duras penas, né, conseguir que o voto fosse direto aí para presidente, principalmente. Com certeza. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Caso a senhora queira acrescentar algo, falar alguma coisa que a senhora estava disposta a falar. A senhora falou lá de manhã na rádio. Foi. Não, eu preciso pode falar. Ficar à vontade. Eu preciso falar novamente do horário, porque de manhã foi um público, agora é outro. Então, preciso falar que o horário de votação começa às 6 horas da manhã. A partir das 6 horas, a urna eletrônica estará ligada e funcionando. Por isso, o nosso grande parceiro é o mesário da eleição, que vai estar lá antes das 6 horas para ligar a urna, deixar tudo pronto. E aí, às 6 horas, inicia a votação e às 3 horas da tarde termina. O mesário vai entregar a senha e quem não estiver na fila não vai poder chegar e pegar mesmo que esteja ainda a votação correndo, não pode pegar uma senha depois. Então, você que costuma votar depois do almoço, prepare-se para sair de casa com 1 hora de antecedência, para chegar na sua sessão eleitoral antes das 3, né? Se não puder ter ido votar de manhã, porque depois das 3 não tem como votar mais, porque já terá encerrado em todo o Brasil, né? E aí só vai restar a justificativa para isso. Então, das 6 da manhã às 3 horas da tarde é o horário de votação no Acre inteiro, em todo o estado. Isso a gente chama bastante atenção para o final. Um pequeno detalhe é importante isso. Para efeitos legais, a pessoa votando no primeiro ou no segundo turno não precisa passar por aquelas formalidades para regularizar a situação? Não, a pessoa está apta a isso. A eleição compreende o primeiro e o segundo turno. Agora, tem um detalhe muito importante aí. É que se a pessoa falta ao primeiro e segundo turno, ela já obtém 2 faltas. E com 3 faltas, o título é cancelado e tem aquelas consequências do CPF, enfim, do concurso público, empréstimo. Está encrencado. Então, se faltar no primeiro e no segundo turno, já pega 2 faltinhas. Então, quem já tem uma falta, digamos, vai poder votar nessas eleições. Então, digamos que uma pessoa não votou na eleição passada num turno. Então, já tem uma falta. Se faltar nesses 2, já tem 3 faltas. Então, o ideal é que a pessoa realmente só falte a eleição, deixe de votar em casos extremos, né, de trabalho, necessidade. E a Justiça Eleitoral, o time da Justiça Eleitoral vai ter que acordar no meio da madrugada. Acordar? Eu diria que a gente não vai acordar, porque nós não vamos dormir do sábado para o domingo. É muito cedo, né? A gente dorme no dia depois. Conversei aqui com a doutora Rosana Magalhães, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, essa figura simpaticíssima e muito competente. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Sucesso, viu? Me chame sempre. Sempre um prazer recebê-la aqui. Parceria muito boa essa. Com certeza. Outras vezes a senhora virá. Virei, sim, com certeza. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Rosenilson Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco. Agora faltam 16 minutos, aliás, 14 minutos para as 2 da tarde. Até já.